Beleza, galera? Professor S na área aí. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, tá? Revolução essa que vai acontecer no século XVII, que vai ser muito importante na transformação de como as coisas passam a ser produzidas. Beleza? Vamos para a aula. Olha lá, século XVII, pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra vai ser o primeiro país aí a fazer a Revolução Industrial? Por uma série de fatores, entre eles, como se diz assim, a questão da acumulação primitiva de capitais através da exploração das colônias, comércio marítimo, venda de escravos e outras coisas aí mais. A questão da supremacia naval, muito importante, porque a partir já das revoluções inglesas, que a gente vai ver logo ali na frente, e os atos de navegação lá do Oliver Cromwell, a Inglaterra vai passar a ser a dona dos mares, né? A rainha dos mares. Então ela vai poder buscar produtos em outros locais para que ela possa estar utilizando nessa revolução industrial. Abundantes jazidas de ferro e carvão, muito importante, matéria-prima em abundância para que se possa fazer essas questões aí da mecanização da produção. A ascensão da burguesia, sim, a burguesia, gente. Sem a burguesia não seria possível ter feito essa revolução industrial, principalmente do ponto de vista dessa burguesia que estava conquistando poder econômico e também poder político. Essa burguesia capitalista em ascensão, ela vai ser extremamente fundamental nesse processo dessa revolução industrial. Detalhe importante, tá? Só para a gente falar. Quando a gente fala em uma revolução, nós estamos falando de uma transformação social, econômica, política. E o que isso quer dizer, Écio? Quer dizer que vai transformar a vida de todas as pessoas que estão inseridas dentro desse processo, desde as suas relações sociais até a forma como elas se organizam. E a gente vai ver isso aí. Mão de obra, olha aqui, política de cercamentos, lá da Elizabeth I, quando estavam estruturando lá o absolutismo inglês. Se vocês pegarem, tem uma aula que eu falo sobre o absolutismo inglês aí, dê uma olhada lá. A rainha Elizabeth I na política de cercamentos tomou várias terras, né? Bom, então aqui estava falando para vocês sobre a política de cercamentos aqui, onde a rainha Elizabeth, através do Estado inglês, vai pegar as terras comunais, né, que não possuíam documentação, e obrigar esses camponeses que viviam nessas terras, que produziam nessas terras, a ir para as cidades, né? Esse movimento de urbanização forçada vai trazer a mão de obra necessária para o processo que vai suceder isso aí, que é a questão da Revolução Industrial, tá bom? Outra coisa importante, a questão da ética protestante, né? Muito por conta aí de mesmo você tendo uma grande parcela da população inglesa sendo anglicana, você ainda tem uma parcela ligada à burguesia que eram de puritanos. E dentro da ideia do puritanismo, né, o acúmulo de capital ele não é visto como algo que seja pecado, né? Como a gente já viu em outros bate-papos, em outras aulas, que a Igreja Católica condenava a questão da usura, do empréstimo de dinheiro, da acumulação de bens. Então a predestinação dentro dessa ética protestante é importantíssima para dar andamento aí e principalmente fazer com que esses industriais não se sintam, como se diz assim, fazendo algo errado, tá? Vamos mudar de lousa. Bom, continuando aqui, as revoluções inglesas do século XVII, puritana e gloriosa, serão de extrema importância, né? Porque a partir de então você tem a burguesia participando ativamente dessa questão do poder. A gente viu a importância ali da burguesia, da ascensão econômica e política dela, mas aqui dentro das revoluções inglesas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, né? Onde a partir da assinatura da Bill of Rights, dê uma olhada nessa aula lá, o rei reina, mas não governa, tá? Quem passa a governar a partir de então será o parlamento. Parlamento esse que vai ser ocupado por nobres e por uma parte da burguesia, beleza? Então tá bom. Matéria-prima das colônias, principalmente o algodão, que vai ser responsável pelo desenvolvimento da indústria têxtil. Tranquilos? Então esse desenvolvimento da indústria têxtil é o que vai, por exemplo, dar as bases aí
da economia inglesa. Só a gente lembrar daquele tratado de panos e vinhos entre Inglaterra e Portugal, né? No processo de reestruturação da monarquia portuguesa. E aí, para pensar, Revolução Industrial, século XVIII. Século XVIII, o que está acontecendo aqui no Brasil? Isso, mineração, ciclo da mineração, ciclo do ouro. E esse ouro que saía do Brasil ia para Portugal. Portugal tinha um tratado de panos e vinhos com a Inglaterra, que era um tratado que, se a gente for pensar assim do ponto de vista econômico, foi muito vantajoso para quem? Inglaterra. Aí, ó, matou, pegou, todo aquele ouro que vinha do Brasil que deveria, por exemplo, bancar uma revolução industrial em Portugal, não bancou a revolução industrial onde? Isso aí, Inglaterra. Boa. Uma das características aqui desse processo de desenvolvimento da indústria vai ser o desequilíbrio no processo de produção. Por quê? Uma parte do processo de produção ele começa a ser mecanizado, o que vai fazer com que as outras partes fiquem como se diz assim, em deficiência produtiva. A gente vai perceber nas aulas que eu vou fazer sobre o século XIX, em determinado momento eu vou falar sobre Taylorismo, Fordismo e como eles vão começar a organizar o processo de produção a partir da segunda revolução industrial. Mas isso é uma outra aula. Então, esse desequilíbrio aí, principalmente no processo de produção, por conta de uma parte se mecanizada e outra não, será uma das características, tá? E a revolução industrial, como eu disse anteriormente, ela tem um efeito, tá? Causa e efeito. O efeito aqui, a separação entre capital e trabalho. A gente precisa deixar isso bem claro, tá? Porque até a Revolução Industrial, o que a gente tinha? Você tinha pessoas ligadas à terra, né? Então o cara tinha as máquinas, ele tinha a terra, ele tinha as coisas que ele ia plantar, então ele fazia todo o processo produtivo ali. Ué, mas não tinha os artesãos? Sim, tinha os artesãos. Os artesãos tinham sua oficina, geralmente trabalhavam em família, né? E ele produzia todo o produto do início ao fim desse produto. Então não existia uma separação aí por conta desse capital-trabalho. Como isso vai acontecer a partir de então? A partir de então, algumas pessoas serão donas dos meios de produção, tá? E as outras serão donas do seu trabalho. Como na antiguidade o trabalho era desenvolvido pelos escravos, na Idade Média pelos servos, a partir do capitalismo, da consolidação do capitalismo ali, século XVIII, XIX, você tem um trabalho assalariado, né? Que é, por exemplo, a formação da classe operária. Essa classe operária, por não possuir nada além da sua força de trabalho, ela vai vender a sua força de trabalho em troco de um salário, visto que quando você tem a política de cercamentos, essas pessoas saem do campo em direção à cidade sem a menor condição de sobrevivência. E o que isso vai provocar? Vai provocar uma mão de obra barata, porque essas pessoas precisam trabalhar. Detalhe importante, pessoal, dentro do capitalismo, a gente precisa deixar algo bem claro: não se sobrevive sem a questão financeira. Assim sendo, se eu não tenho nada além da minha força de trabalho, o que eu vou fazer? Vou vender ela. A partir de então, essa separação capital-trabalho, esse trabalhador livre vai vender a sua mão de obra a troco de um salário. Detalhe importante: nesse momento aqui, depois eu volto aqui nas cidades industriais, nesse momento os trabalhadores vão ser submetidos a péssimas condições de trabalho e de moradia. Não existiam leis trabalhistas, tá? A partir de então você tem a introdução dos grandes galpões, das fábricas. Você vai trabalhar com pessoas que não são mais da sua família, você vai ter que estabelecer conexões com pessoas que não fazem parte mais do seu dia a dia ali, da sua família em si. Outra coisa, introdução do relógio, né? O relógio é o que vai controlar a produção dos trabalhadores, tá certo? E jornadas de trabalho. Quando você trabalhava no campo, no feudalismo, tinha de segunda, você tinha 6 dias para produzir e um dia dedicado a Deus, mas o dia da produção era o que? O horário. O horário do dia você produz, o horário da noite você descansa. Aqui, dentro dessas fábricas, os trabalhadores serão explorados o máximo possível, tá? 12, 14 horas de trabalho, 16. Você só podia trabalhar homens? Não. A mulher e a criança, ela tinha o valor da mão de obra, os dois juntos davam o valor da mão de obra de um homem. Então, basicamente, mulheres e crianças trabalhavam todo dentro desse processo aí,
tá bom? Então, basicamente, para a gente entender como se dá essas péssimas condições aí de trabalho, tranquilos? Nesse momento vão surgir novas cidades industriais, tá? Essas novas cidades industriais serão importantíssimas, né, no que diz respeito a esse processo revolucionário da Revolução Industrial, tá? Mas então você quer dizer então que os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho, estavam lá sendo explorados o tempo todo, tal, e eles não vão fazer nada? Então aí agora vai entrar outro esquema. Espera um pouquinho. Bom, continuando aqui. Então, por conta dessas péssimas condições de trabalho, da ausência de direitos, né, e também dos baixos salários que eram pagos nesse processo, surgirão alguns movimentos, né, operários, entre eles o ludismo e o cartismo. Ludismo serão conhecidos como quebradores de máquinas, tá? Por conta da substituição da mão de obra por máquinas. Esse movimento, comandado pelo Ned Ludd, será, como se diz assim, de pessoas, de operários que invadiam fábricas e quebravam as máquinas, tá bom? O cartismo seria um movimento mais relacionado a uma petição, fazer uma organização, uma carta de reivindicação para o parlamento, visando a melhoria nas condições de trabalho, tá bom? E por fim, surgirão as trade unions, que serão o quê? Os primórdios aí, o primórdio dos sindicatos ali na Inglaterra, que vai, no caso, organizar esses trabalhadores, tá? De uma forma com que eles consigam minimamente adquirir alguns direitos, tá? No início desse processo. Beleza, gente? Então essa daí foi a nossa aula sobre Revolução Industrial, tá? Primeira Revolução Industrial, que principalmente aconteceu na Inglaterra. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até mais.